O Internacional anuncia Sérgio Rocher como seu reforço até dezembro de 2026 e ainda prepara mais algumas novidades para a janela de transferências que se encerra no dia 2 de agosto. Enquanto isso, Lanzini está muito próximo de definir o seu futuro e não vai ser o futebol sul-americano. E mais, as eleições do Inter começam a pegar fogo e já tem até as datas de primeiro e segundo turno. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, mas antes te dizer o seguinte, né? Toma cuidado, cara, toma cuidado na rua, principalmente aqui a galera do Rio Grande do Sul, principalmente a galera ali da região sul, né? Santa Catarina, Chapecó também teve muitos problemas por conta desse ciclone que tá rolando aí na região sul. Vai com calma, né? Se tu tem como ficar em casa, se tem a possibilidade de tu não ir pra rua, te cuida porque o vento tá forte, a chuva também, tem muita possibilidade de acidente, algumas estradas, inclusive, barradas, né, aqui no estado, também em Santa Catarina. Então vai com calma e, por favor, te cuida, meu parceiro, te cuida para não acabar, né, tendo nenhum para não ser prejudicado, né? Não ter nenhum prejuízo aí com essa questão aí do clima, beleza? Quero te lembrar que a KTO é minha parceira aqui do canal também, KTO.com, vai lá, usa o cupom ERNEST e garante 20% de free bet. Fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa legal. Também deixa teu like, né? Te inscreve no canal, ativa a notificação porque é bem bacana. Porque olha só, o Rocher agora é do Internacional até dezembro de 2026. O Internacional que, inclusive, furou a si mesmo, se dá para dizer assim, né? O Inter enviou para 10 mil sócios uma notificação, uma mensagem no WhatsApp para anunciar o goleiro uruguaio de 30 anos. Isso é inédito um pouco assim nessa gestão também, até nos últimos anúncios do clube, né? Já tinha feito alguma coisinha também com o Ener Valencia, mas um golpe de marketing bem bacana aí, né, do departamento como um todo. Vale destacar, esses 10 mil sócios começaram a repercutir na internet, nas redes sociais, que o Rocher estava chegando, que o Rocher era o novo goleiro do Internacional, né? Então, aí depois eles botaram nas redes, depois anunciaram de forma para a imprensa, né? Tem um grupo chamado Pautas Coloradas e tal, que a imprensa recebe as informações quando publicadas no site do clube. Então, enfim, tá muito bacana, né? Vai lembrar, é um jogador de seleção uruguaia, né, titular da seleção uruguaia, tem 30 anos, participou da última Copa do Mundo, também jogou na Holanda, também jogou na Turquia, estava no Nacional do Uruguai, agora também nos últimos 4 anos, abocanhou alguns títulos lá, né, e vem para jogar no Internacional para ser o reforço do segundo semestre, e não só o segundo semestre, mas principalmente a Copa Libertadores, né, um goleiro alto de 1,90 m, bastante envergadura, então, né, pegador de pênaltis, é conhecido por ser pegador de pênaltis e ter uma liderança e um caráter bem interessante também para vestiário. Vale ficar de olho nele e, óbvio, a disputa que ele vai abrir com o goleiro John, tá? Outra coisa, Lanzini, né? O Internacional estava de olho nesse jogador do Schalke 04, trabalha na Alemanha lá e tal, também uruguaio, mas o destino dele está cada vez mais próximo do futebol português. O Santos tentou fazer uma proposta, o River Plate tentou fazer uma proposta, outros clubes também tentaram chegar junto nele, mas ele está muito próximo de jogar no futebol português. O Santos fez uma proposta de mais de 5 milhões de euros e o Schalke não quis, né, negociar ele, e até, pelo que se sabe, o staff do jogador também disse que ele quer continuar na Europa. Então, é um nome que tu pode pegar e, ó, riscar tranquilamente, né, entre os reforços do Inter. Bruno Henrique está muito próximo, sim, esse sim está muito próximo. Ainda que o Inter diga que não vai entrar em leilão, já apresentou uma proposta satisfatória para o Bruno Henrique e também está na iminência de anunciar esse jogador. Seria um homem para o meio campo, né? Um meio campista, uma vez que o Johnny também está na iminência aí de deixar o clube no meio do ano. O Inter precisa vender, já falamos sobre isso aqui, na questão da meta orçamentária, tem 130 milhões para fazer e tudo mais. E óbvio, né, que a gente vai perder um jogador, se não nessa janela, do final do ano. Então,
Bruno Henrique é o mais próximo. Na questão do time, tá? Hoje mais um dia em que o Internacional, né, é prejudicado por conta do clima, não pode trabalhar bem dentro na parte externa, né? Não tem a chuva, tem o vento, tem tudo mais. Então, o Internacional muito próximo de ajeitar o seu time contra o Palmeiras na conversa, né? Porque amanhã talvez role um treino mais ou menos tático, técnico e tal, para definir algumas coisas, mas se fala muito na possibilidade do Arangues ser o titular na linha de 3 do meio-campo, abrindo com o Rômulo e o Johnny, o Wanderson com o Alan Patrick e o Arangues. Fica na frente a dúvida, né? Se vai o Luiz Adriano ou se vai o Ener Valencia logo no início ou se eles vão trocar depois, né? Se vai o Luiz Adriano e depois o Ener Valencia. Na linha defensiva, me falaram duas possibilidades. Se o Arangues joga, pode o Igor Gomes compor ali para fazer a parte defensiva do lado direito. Se o Arangues, de repente, não jogar, daqui a pouco bota um volante no meio e libera o Johnny lá para cima, daí o Bustos pode fazer então essa parte direita. Por exemplo, tu bota o Campanharo com o Rômulo e o Johnny lá na frente, como o Mano já fez, né? E aí tu tem o Bustos correndo pela lateral. Se tu bota o Arangues ali, tu segura o Igor Gomes e aí tu trabalha com 2 volantes, não com 3. Mas a questão também que tem que lembrar, né? No treino de terça-feira, quando os repórteres tiveram esse acesso, o Mano fez isso. Botou o Igor Gomes como lateral e o Jean Dias fazendo ali a questão do Maurício. Não era bem um ponteiro, era um centro médio, né? Então daqui a pouco o Mano já tá pensando várias possibilidades para esse jogo contra o Palmeiras. Por último, pra gente falar rapidinho aqui, ó, a eleição do Inter vai pegar fogo, tá? Pelo seguinte, porque tem algumas questões importantes. Ó, dia 6/10 é o prazo de inscrição das chapas para o Conselho de Gestão, para ser presidente do clube, tá? Dia 7/11, 7 de novembro, o primeiro turno da eleição do Inter. O que é isso? É a escolha de quem vai para o pátio. No caso, o presidente, quem vai disputar a voto do sócio com o presidente que vai disputar o voto do sócio, né? Então, 2 chapas saem, ou as chapas que tiverem, né, maior aprovação ali, passar a cláusula de barreira, mas quase sempre são 2. Tá? Então, as 2 chapas passam para o pátio e aí o sócio, então, pode votar no dia 9 de dezembro. 9 de dezembro. E aí, no dia 9 de novembro, tem a inscrição das chapas para o Conselho Deliberativo, que daí mudam as cadeiras, né? Então, assim, só essas datas, beleza, tá? A grande questão é José Amarante, te prepara, tá? Já pega esse nome. Esse nome certamente vai rodar aí entre o povo do clube. É bem provável que ele seja o presidente do Conselho de Gestão montado pelo povo do clube. Tá? José Amarante, que já trabalhou como vice de administração da gestão do Giovanni Luigi, tá? Tem anos de conselho, é o atual presidente do Conselho Fiscal do Inter. Então, guarda esse nome, José Amarante. Outro cara que deve vir forte, Roberto Melo. Não só pelo movimento Intergrande, mas um grande conglomerado, né, de pessoas da oposição, muito ligado provavelmente a essa lista aí que rola da Libra, né, que é a lista que todo mundo, vamos dizer assim, não compactua, né, com algumas questões aí do presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos que pode, inclusive, ficar fora do segundo turno, porque como o primeiro turno é dentro do Conselho, do Conselho Deliberativo e o grupo atual dele só tem 80 conselheiros e os outros têm mais, como por exemplo o MIG e o próprio povo do clube, tá? Me parece que daqui a pouco o presidente Alessandro Barcelos poder ficar, inclusive, fora do segundo turno. As eleições vão pegar fogo, cara, mas a gente vai depois, eu te explico direitinho num outro conteúdo, a gente fala sobre isso com mais calma e aí trabalha isso. Agora a gente vai falar em Palmeiras, em janela e, obviamente, Libertadores do dia 1º e no dia 8 de agosto, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!